Bem-vindos a mais um Papo Fora da Caixa. Espero que vocês gostem desse programa de hoje. Uma pessoa bem eclética, um empresário bem bacana aqui para vocês. Acho que vocês vão gostar. Conta para nós, Cadu. Ele é de vários nichos empresariais, um cara muito inteligente. Vou apresentar ele aqui para vocês. Ele é músico e é um multi-empresário. Inteligente, ele rompeu tudo que ele se propôs a fazer. Ele é engenheiro de formação e de profissão também, mas se aventurou num tanto de áreas do business, né, Vi? Desde a área de estética, aos deliciosos lanches do Bolinha, os hambúrgueres do Bolinha, né? Os apps de mobilidade urbana, as fazendas de abacate. Essa foi engraçada demais pra mim. O sonho e a luta sempre fez parte desse cara incrível. Ele é filho da senhorita Cleide Rosa, Zezé Carneiro, esposo da Priscila, pai do Theo. Eu tô falando dele com muito prazer. Senhor Marcelo Douglas Carneiro. Ah, coisa mais boa. Boa tarde, muito obrigado, né, pelo convite. É uma alegria e um prazer estar aqui. É uma satisfação muito grande. E uma introdução dessa, eu fico até sem graça, né? Quem sou eu? Que isso, cara. Uma alegria enorme ter você aqui. Sim. Você que é um cara que rompeu tudo que você se propôs a fazer, né? No meio de tanta luta, né? Tantos percalços, você sempre rompeu, sempre conquistou. Isso é um motivo de grande alegria pra gente. É meu sangue. Esse eu posso falar que esse é meu sangue. Sangue do sangue. Sangue do sangue. Então, normal, muita alegria, né, Vivi? Sim, com certeza. Que bom, fico muito feliz. Cantei no seu casamento. É verdade. É verdade. Em 2009. 2009. E pegando esse gatilho empresarial, né? Como que é administrar essas várias, né, empresas de vários segmentos diferentes? Conta para nós. Vivi e Cadu, talvez eu falo do Vardinho, Não tem problema. que é o nome do coração. Todo mundo chama o Cadu de Cadu e eu de Eduardinho, né? Primo e irmão. Primo e irmão. Vivi, isso é uma pergunta difícil de responder, né? Muitas pessoas perguntam, Marcelo, como é que você dá conta? Né? Eu não sei responder por certo isso, né? Mas é muita dedicação e, em especial, muitas pessoas capacitadas que Deus colocou no meu caminho para ajudar a gerir tudo isso, né? E a gente vai seguindo, né? Com Deus na frente, com muita luta, muita garra, né? Rompendo, como diz o Cadu. E vamos seguindo, mas realmente é muita coisa. Sim. E onde a Priscila entra aí na sua história? A Priscila entra numa parte fundamental, né? Conheci a Priscila em 2001, estava iniciando a minha faculdade, meu curso, né? E desde então tornamos namorados, noivamos, casamos. E ela me ajudou muito, né? Uma parceirona, uma parceira, meu braço direito, né? Em todos os empreendimentos, né? O primeiro deles, um dos primeiros, né? E que permanece até hoje, que é a Casa do Cheves. Casa do Cheves. Né? Ele está lá comigo desde o início. Aí depois tivemos um filho, amado Theo, e aí ela teve que se ausentar, né, em casa, mas mesmo assim ainda me ajuda muito, né? Grande parceira. Conta pra nós como é que foi sua infância. Eu até tenho o privilégio de fazer essa pergunta, porque você já sabe, né? Então... A minha infância acabou com esse pergunta, né? Não tem nem graça ele perguntar, né? Conheci desde que nasceu. Mais velho, viu, gente? Mais velho. Parece mais novo, mas porque aqui é mais estrada de chão, né? Rouba mais. Mas a minha infância eu acho que foi algo especial. A minha, creio que a do Cadu também, de nós que estamos aqui, porque as crianças de hoje acho que não tiveram o privilégio que nós tivemos na nossa infância, né? Sim. Brincar na rua, com os amigos, com os parentes, pisar descalço, tomar chuva, né? As brincadeiras de pique-pega, pique-esconde, bete, lembra disso? Sim. Né?
Então, assim, foi uma infância muito especial. A família sempre muito unida, né? Isso é algo que me marca demais. Família, os amigos, os vizinhos eram como família. A gente conhecia um vizinho de cada lado, convivia na casa deles, né? E então essa infância que nós tivemos, eu creio que as novas gerações não vão ter, né? Eu até tento passar um pouco disso pro meu filho, mas já não é como antes, né? Brincava de bola na rua, né? Colocava o chinelo para marcar o gol. E era muito gostoso, né? Foi uma infância especial. Final de ano, né? Eu me recordo aqui, todos aguardavam o Natal, né? Uma tia, a tia Clelinha, vinha de Manaus, que ela trabalhava, e trazia peixe, trazia presente para todo mundo. E era aquela festa, né? Reunia na casa do nosso Rosé Rosa, que é uma verdinha, e era a melhor festa do ano, era o momento mais esperado do ano, né? Então, isso talvez seja uma das coisas mais marcantes. E mais saudosistas. E mais saudosistas. Eu lembro da tia Clelinha, eu como um gordinho, né, que sou, eu lembro das... Mas não era. Não, eu era magro, depois, aí só Cristo para responder. Mas assim, eu lembro que ela trazia Pringles e era diferente, porque isso não existia aqui, então era aquela coisa, aquela novidade. A batatinha torta, né? Torta, era muito bom. A espera dela era mais que esperada. Vou falar de um assunto aqui. Na sua adolescência, eu tenho muito orgulho de ter sido um goteiro. Você foi um goteiro, né? O extinto Gote. Tem alguma amizade daquela época ainda que se mantém? Muitas amizades, muitas. O Gote foi um momento especial da adolescência, né? Grandes amigos, né? Desde do colegial, né? Da época do colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial. Fiz e finalizei lá. São grandes amigos até hoje, né? E entre eles destaco o Daniel, que você conhece, né? Como irmão para mim hoje, está aqui na cidade ainda, né? E outros grandes amigos também, que sempre que estão vindo, a vida separa, cada um vai para um canto, mas a gente mantém a mesma amizade, né? Guardo muito essas amizades no coração. Falar um pouco também de vida, de família. A gente sempre fala que você foi escolhido por Deus desde a sua geração, né? A tia Cleide não vou falar tia Cleide porque é minha tia. A tia Cleide perdeu as duas meninas, né? A Kellen e a Carla, já depois de nascidas. Aí veio o Marcelo, terceiro filho, todo mundo muito medo, muito apreensivo, e continuou, e Deus abençoou e cresceu. E hoje, sim, você não tem irmãos de pai e mãe de sangue, né? Tem seus primos, tem amigos, irmãos e tal. Mas como que é essa relação, e como depois, quando você encontrou Cristo, né? Como que isso foi na sua vida? Você entender essa paternidade de Deus, de ser escolhido, de ter... É bonito isso. É muito bacana, né? Então, essas duas irmãs vieram antes de mim, né? Eu conheço por fotos, e a história que meus pais contam, né? Certamente foi algo muito traumático na vida deles, né? Elas nasceram, eles não sabiam o que era o problema, e por fim descobriram que era algum problema no coração, mas correram para todo lugar que poderiam ter ido, né? Atrás de médicos, de algum auxílio, e elas viviam 2, 3 meses e morriam, né? E isso, hoje eu que sou pai, tento imaginar a dor. Porque eu acho que não é possível, né? A dor que os meus pais sentiram, né? Então, assim, eu acredito que quando eu vim, eles contam a história, né? Que também correram comigo o Brasil afora, São Paulo, que é sempre uma referência, né? E chegavam nos médicos, fazia consulta, exames, e eu não tinha nada. E eles não conseguiam aceitar, acreditar aquilo, né? Mas como não tem? Eu tive 2 filhas, todas morreram, né? E eu imagino quanto aquilo trazia uma aflição para eles, né? Porque os médicos diziam que não tinha nada, e eles certamente imaginando que algo a qualquer momento poderia acontecer, né? E o tempo foi passando, graças a Deus, muito saudável, né? Não tive nada, nunca tive nada, nenhum tipo de doença, né?
E eu creio que sim, foi uma grande alegria, né, para a vida dos meus pais. E nossa também, mesmo eu nascendo depois. Mas deixa eu te perguntar, você acredita que isso pode ser uma predestinação? Eu não sei se predestinação, Cadu. Eu creio que Deus predestinou um povo para ser seu, para morar com Ele, né? E eu acredito que Deus tem algumas pessoas predestinadas para algumas questões específicas nessa terra, né? Como foram os profetas, como foram os apóstolos, né? Alguns reis, como o rei Davi, né? Uma história muito bacana. Então eu creio que esses foram predestinados, né? Eu não sei se eu fui predestinado, né? Mas fui amado por Deus, né? Deus escolheu me dar essa oportunidade aqui na terra, né? É a oportunidade de ser pai também, né? Falando de destino aí, o Theo foi uma promessa de Deus, né? O Theo foi uma promessa de Deus, né? A gente falando de Deus, eu me lembro, isso é algo muito... É um privilégio, né? Muitos talvez não acreditam que Deus, Ele fala com a gente, né? Sim. E às vezes pensa que Deus está tão distante, né? Que ele se importa com a gente, mas se restringe ao seu lugar, né? Mas Deus falou com a gente, né? Que Ele tinha filhos para as nossas vidas e que esses filhos também, Ele já conhecia o nome dos nossos filhos e que eles também serviriam a Deus como nós servimos. Amém. Isso é algo muito bonito, é um privilégio, né? Especial. E alguns anos depois disso que Deus falou para nós, né? Algumas irmãs de oração, né? 3 irmãs de oração em momentos distintos, sendo que 2 delas não nos conheciam, não nos tinham visto ainda, né? Falaram que Deus estava mostrando um filho na nossa vida, né? Antes da gente nem pensar em gravidez, né? Em ter filho. E passado algo de 2 meses disso, né? Foi constante, algo assim, uma semana, na próxima e na outra, né? Elas falaram pra gente que Deus estava mostrando filhos. E depois de 2 meses nós tivemos a confirmação, né? E Deus nos presenteou com um filho maravilhoso. 6 anos. 6 anos já. Passa. Já parece que foi ontem, mas já fazem 6 anos. Passa rápido. Pezinho fofo. Ué, você tá doido. O Marcelo, mas assim, hoje você é pai. Sim. Às vezes, quando você não era pai, às vezes você não entendia algumas ações do seu pai perante a você. E você hoje, como cristão, entendendo essa paternidade de Deus, como você consegue correlacionar isso tudo? Isso é algo muito interessante, né? E só depois de sermos pais que a gente consegue entender algumas coisas, né? O pai, a própria Bíblia diz, né, que Deus corrige a quem ama, né? Sim. Então, quando a gente não é pai, a gente quer que o nosso pai só nos bajule, né? A gente não quer uma correção vinda do pai. E quando a gente se torna pai, aí a gente vê que é necessário corrigir, né? Muitas vezes, se não a maioria, dói mais na gente do que no filho, né? Mas a correção é importante, porque é ela quem vai ajudar a formar o caráter do nosso filho, né? Mas ao mesmo tempo não é só a correção, é o amor, é o carinho, é o companheirismo, né? É o estar junto, né? Meu filho, eu estou com você, eu sou proteção para você, né? E essa correlação, aí a gente consegue entender um pouco dessa correlação, né? Do que é Deus em primeiro lugar para a gente, né? Ele é o nosso Pai que nos guarda a todo momento, né? A oração mais conhecida do mundo, do Pai Nosso, ela justamente começa com isso. Pai Nosso, Ele é o nosso Pai, né? Nós podemos confiar nele, nós podemos chamá-lo de Pai, né? E Ele tanto nos ama quanto nos corrige, Ele forma o nosso caráter, né? E aí o nosso Pai terreno, né? A mesma coisa. E é interessante que quando a gente é criança, a gente entende que o nosso pai é um super-herói, né? Eu lembro que eu brincava, meu pai consegue pegar uma casa e levantar com a sua mão, né? Então eu fico imaginando hoje, será que meu filho pensa isso de mim também? Que eu sou um super-herói, né? Eu posso todas as coisas, né? Então, e é algo maravilhoso, né? Indescritível ser pai, né? Não dá com palavras para descrever, né? O amor que a gente sente é algo indescritível pelo nosso filho. Essa ligação sua
com Cristo, né? Com as coisas do reino de Deus. E o seu trabalho como engenheiro, elas se fundiram em um projeto de uma reforma de um templo e de um colégio, né? Que é o Colégio Mackenzie. Como que tá isso? Como foi esse projeto? Como surgiu essa proposta? Isso é uma história muito bacana, né? A Igreja Presbiteriana Central aqui de Passos, né? Trouxe essa ideia do Colégio Mackenzie e para uma reforma de um templo, para uma nova construção, é necessário profissionais técnicos, né? Engenheiros, arquitetos que executem esse tipo de obra, né? E para mim está sendo um privilégio muito grande, né? Ser engenheiro, né? E poder participar de uma obra que é em prol do reino de Deus, né? Que vai abençoar muitas vidas, né? Então, quando surgiu essa proposta, esse convite, eu fiquei muito feliz, né? Topei de imediato e estamos lá executando essa obra. Graças a Deus está correndo tudo muito bem. Daqui a pouco, Passos tem muito a ganhar com a escola Mackenzie aqui. Show de bola. Se Deus quiser, em breve. Vou aproveitar essa camisa xadrez do Marcelo, que tendencia o fazendeiro. Nós vamos tomar uma água e a gente volta daqui uns 30, 40 segundos. Fica aí. Voltando com o Papo Fora da Caixa, esse bloco com Marcelo Carneiro, nosso engenheiro multiempresário, agora fazendeiro, com plantação de abacate. Eu nunca ouvi falar nisso, Marcelo. O que é isso? Pois é. Acho interessante a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Você usou o termo multiempresário. Eu me lembro quando eu era criança ainda, eu devia ter uns 7 a 8 anos, não me lembro exato essa data, mas eu pedi para minha mãe comprar umas balas, chicletes, chocolates no supermercado para eu vender, para eu revender, né? E eu lembro que eu fiz uma caixinha, peguei uma caixinha de sapato, fiz as separações lá dentro, né? Eu mesmo montei, peguei uma corda, fiz um furinho, amarrei. No pescoço. Você lembra dessa história? Eu não lembro, não. Não lembra? Não. E coloquei no pescoço e tinha faculdade ali perto, né? A gente morava do lado da faculdade e saí para vender essas balas e chicletes. Então eu falei assim, é interessante a gente voltar atrás, porque o empreendedorismo já estava dentro de mim, né? Não foi algo que despertou, talvez. Eu acho que talvez até a engenharia, né? Separando certinho. Tudo já ali, né? Sobre a engenharia a gente até brinca na família, né? A gente tem mais engenheiro que gente na família, né? É muito engenheiro. Eu saí da curva. Fora da caixa. Fora da caixa. E então, assim, eu acho que desde essa época que nada me incentivou no contexto, né? Com 7 anos de idade, 8 anos, não tinha internet, não tinha podcast, não tinha nada para falar, eu quero ser um empresário, né? Empreender em alguma coisa, né? E desde aí, então, eu já fui puxando para esse lado, né? Trabalhei em vários lugares. Quando eu iniciei a faculdade, eu fiz estágio desde o início da minha faculdade, né? Trabalhei com o Edgar, com topografia, né, agrimensura. Depois fiz estágio em 2 lugares juntos. De manhã eu fazia estágio na prefeitura, da de Passos, à tarde eu fazia estágio no DR e à noite eu estudava, né? E aí eu fui vendo muitas coisas. Assim que eu formei, foi onde eu abri já o meu primeiro empreendimento, que vocês participaram, né? Alforria Boutique, lembra? Lembro. E a partir daí, não parei mais, né? Fui só continuando, um empreendimento atrás do outro. Foi logo depois que você formou a Alforria? Foi. Eu formei... Eu lembro, na Avenida da Moda. Isso. Eu formei no meio de 2006 e acho que 2, 3 meses depois eu já montei esse primeiro empreendimento, né? E eu sempre saí da zona de conforto, né? Eu lembro que na época... eu fazia estágio e eu guardava do recurso que eu ganhava 50%. Metade era guardado, né?
E aí não passeava tanto, não comprava tantas coisas, né? Pensando em empreender, ter alguma coisa para empreender, né? E na época eu lembro que eu tinha comprado um carro dos meus sonhos, né? E eu vendi esse carro para poder empreender. E desde então eu nunca parei numa zona de conforto, né? Sempre saí da zona de conforto para poder empreender em alguma coisa, né? Antes de responder, eu só vou jogar da fazenda. O carro era um Vectra. Era um Vectra, exatamente. Era um sonho ter um Vectra. Eu lembro de você falar que só casaria depois se você tivesse uma casa e um Vectra. Não tinha essa história? Né? E aí vendi o Vectra para poder empreender, né? E foi muito bacana, sem experiência, sem dinheiro, mas com um aprendizado muito grande, né? Que me trouxe até aqui. E aí, por fim, né? Também era um desejo de criança. Há pouco tempo atrás, acho que um ano atrás, minha mãe achou uma cartinha que eu escrevi quando era criança. Que eu tinha alguns animais, sempre gostei muito de animais. Quando eu era criança, meus pais me colocou no hipismo, né, lá na exposição, aqui em Paz. E eu sempre gostei de cavalo, né, dos animais em geral. E nesse momento tinha uma foto minha em cima do cavalo. E aí eu escrevi algo, né, que eu tinha uma égua com o nome tal. E o meu sonho era ter uma fazenda, né. E até que, enfim, conseguimos conquistar esse sonho, né? E a história do abacate, ela é até um pouquinho depois, né? Porque quando eu adquiri essa fazenda, lá já tinha toda a estrutura para trabalhar com leite. Já tinha barracão, já tinha curral, já tinha tanque de leite, tinha capineira, que é o alimento das vacas, tinha picadeira. Eu falei, já estou com o queijo, a faca e o queijo na mão, né? Por que não, então? Então eu comecei lá na fazenda mesmo com leite, atividade leiteira, que a gente tem até hoje, na verdade, né? Coloquei alguns gados de corte também. Você falou o multi, né? É multi em todos os sentidos, né? Então é leite, é gado de corte. É peixe. Né? Tinha uma lagoa na propriedade, hoje tem 7 lagoas na propriedade. Galinheiro gigante, então é ovo, é frango. E por fim o abacate, né? Porque a gente sempre tinha uma vontade de plantar café. Família sempre planta café, seu pai tem café, do lado do meu pai, muitos familiares têm café. E a gente pensava então em plantar café. E aí pesquisando, né, eu vi uma grande, que eu julgo, né, ser uma grande vantagem no abacate ao invés do café, né? Sendo uma delas, em 1 hectare de terra você planta em torno aí de 6 mil pés de café, enquanto de abacate você planta 200 pés. Então é menos difícil, vamos usar esse termo, você cuidar de 200 pés do que de 6 mil pés, né? E o principal não só isso, né? É na hora da colheita. O café, para você vai ter que colher ou pagar o pessoal para ir lá, aquele tanto de gente manual colher, ou uma colhedeira. Depois disso ter um terreirão para secar esse café e só depois conseguir vendê-lo. O abacate, quem compra o abacate, ele mesmo vai lá colher o abacate, né? Então, eu achei um facilitante muito grande, né? E hoje, nessa vida corrida que todo mundo leva, eu optei pelo abacate e estou lá cuidando do abacate. Esse final de semana, sábado, domingo, era 8 horas da noite, estava lá cuidando dos pezinhos de abacate, né? São bebezinhos ainda, né? Mas aí o cara vai lá, colhe num caminhão, aí tem que ter uma balança, alguma coisa para pesar. Tonelada. Exatamente, né? Eu ainda não vendi, né? São bebezinhos, mas pelo que eu ouvi dizer é dessa forma. Eles vão com o caminhão vazio, pesa ele antes, enche de abacate, faz a pesagem e depois paga ele por quilo, né? Então achei um facilitante perante o café comparado com o café. Muito mais só de não ter a tropa para colher café lá. Exatamente. Praticidade. E dá problema. Ser multi-empresário tem que ser prático também. Tem que ser prático, exatamente. Porque senão você morre de trabalhar e não dá conta. Justo. Né? O que mais me levou... vida pessoal. Né? Exatamente. O que mais me levou para o abacate, então, foi essa praticidade. E muito satisfeito. Demais. Além de ser uma fruta maravilhosa, né? Extremamente saudável. Muito versátil, né? Faz tudo do abacate, além de servir de alimento, faz cosmético. Faz azeite. Hoje está em alta, né? O azeite de abacate, né? Vamos lá. Dá certo. E o que é a vida para você, Marcelo? Vivi essa palavra vida, eu separo vida de sobreviver, né? Acho que tem pessoas que sobrevivem, não vivem, ou existem, mas não vivem, né? E eu tento literalmente viver a minha vida. Eu sou muito intenso, extremamente intenso. Marcelo, vamos fazer tal coisa? Vamos. É hoje, é pra já, né?
Às vezes eu saio com os amigos, com a família, já vai viajar. Eu quero aproveitar todo lugar que tem naquele ambiente, né? Quero conhecer tudo, né? Então eu sou extremamente intenso. Então, para mim, vida é a gente ter sabedoria para conduzir os nossos dias, né? Muitas pessoas hoje, a maioria, né? A gente vê que sobrevivem ou existem, viram escravos do seu trabalho, né? Dia após dia trabalhando e não tem um tempo para si, né? Para cuidar da sua vida, para curtir, para estar com a família, com os amigos. Então, para mim, vida se resume um pouco nisso. O que é Cristo para você? Essa palavra é difícil de descrever, né? Para mim tem um texto na Bíblia, chamado texto áureo da Bíblia, né? João 3,16, que começa falando que Deus nos amou de tal maneira. E essa palavrinha tal, apenas 3 letras, né? Para mim ela é indescritível, essa tal maneira que Deus nos amou, né? Então eu acho que com palavras a gente não consegue descrever o que é Deus, o que é Cristo, né? Parece um jargão, né? Eu vou dizer que Deus é tudo, né? É um jargão que todo mundo usa. Mas eu defino esse tudo de Deus em cima disso, né? Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que maneira que é essa que ele nos amou, que ele me amou, que deu o seu único filho para morrer no meu lugar. Hoje eu sou pai. Eu não daria o meu filho para morrer por alguém. Eu até poderia morrer por alguém, mas dar o meu filho eu não daria, né? E Deus deu o seu filho para morrer por nós. E aí essa palavrinha tal, ela intriga o meu coração, né? Eu acho que a gente não consegue mesmo descrever, né, o que é Cristo, né? Então realmente Cristo é tudo. E o que você não negocia? Eu não negocio minha fé, a minha crença em Deus, né? Os meus princípios eu não negocio de jeito nenhum. O caráter é algo que eu não negocio, né? Em outra pessoa. Então, pessoas que não têm princípios, que não têm caráter, são pessoas que para mim não servem para andar junto comigo. Qual que é a sua maior saudade? Vou te chamar de Eduardinho agora. Foi muito Cadu, né? Eu forcei para chamar Cadu. Mas eu não consigo identificar a maior saudade. São muitas saudades, né? Muitas saudades gostosas, não pesarosas, né? Saudades extremamente gostosas, prazerosas, gratificantes de ter vivido tais coisas, né? Mas e muito no sentido de pessoas, né? Que saudade ou que vontade de ter o vozerosa aqui do meu lado, do nosso lado, do meu lado, para nos orientar, para dar uma palavra, né, de orientação. O vô Chico, né? Pessoas que estavam juntos ali, também empreendedores, né? O tempo todo. E os grandes patriarcas da família, né? Aqueles que uniam a família, que tinham princípios no coração, que passaram esses princípios de geração após geração, né? Que saudade também da vó Lourdinha, né? Que amorzinho de pessoa, né? Quanta saudade da vó Tana, quanta saudade dos meus avós paternos também, o Antônio, da vó Irene. Eu me lembro que quando eu ia para a faculdade, eu fui o primeiro neto deles, né? As outras 2 netas moram em Belo Horizonte, então eles tinham um carinho muito grande comigo, né? Já estava na faculdade, né? 18 anos de idade, mas todo dia eu tinha que chegar, estacionar o carro, ir na casa deles, para falar que eu estava lá, tudo bem. Na hora de ir embora, eu tinha que passar, eles esperavam. Eu saía da faculdade, eram 11h30 da noite, eles estavam lá acordados. Esperando você passar. Esperando eu passar. E o dia que eu não passava, ou chegava atrasado, alguma coisa acontecia, estacionava longe, corria para entrar na faculdade, meu avô saía andando, né, com toda a dificuldade dele, procurando o carro. Eu lembro de uma vez que, não sei por qual motivo, eu não passei na casa dele depois, fui direto para minha casa, ele foi a pé até a minha casa, meia-noite, alguma coisa assim, para ver se o carro estava lá estacionado, para entender que eu tinha chegado bem em casa, né? Então são muitas saudades prazerosas e gratificantes, né, de Deus ter permitido eu ter vivido esse momento. E a visão do futuro?
Vivi, eu sou extremamente otimista. Né? Se não fosse, né, teria esse tanto de coisa, né? Então eu só vejo um futuro brilhante, né? Eu vejo um amanhã melhor do que hoje. Eu vejo um futuro que eu quero, o meu desejo é estar com a minha família, estar com meus amigos, né, juntos. Isso para mim é o que tem valor, né? Eu gosto muito de separar riqueza, a palavra riqueza, de dinheiro. Dinheiro são coisas espécie, distintas. são coisas distintas. Dinheiro, você pode ter milhões no banco, aquilo é dinheiro. Sim. Riqueza é o que a gente tem entre nós, é o momento, é a família, é os princípios, é o amor de um com o outro, né? Então essa é a riqueza que eu quero ter para o meu futuro. O que te faz feliz, Marcelo? O que me faz feliz é estar com a minha família bem, com os meus amigos, né? Estando todos juntos. O meu filho, né? Me faz muito feliz. A todo momento a saudade, né? Você quer estar junto, quer estar junto, quer estar junto. Conta as horas para chegar em casa e dar aquele abraço gostoso. E ele tem uma referência muito grande em você, né? Assim, a gente vê a Priscila sempre postando algumas coisinhas dele, e ele sempre te espera. Quando você falou assim, será que ele me vê? Eu falei, pelo que eu conheço, não tem como. Ele te vê totalmente como super-herói, isso eu tenho certeza. E o que você faria de novo? Faria tudo de novo. Com mais experiência, com mais sabedoria, né? Não me arrependo de nada do que passou na minha vida, né? A gente nunca acerta, a gente erra, somos humanos, né? Então, se eu passasse tudo de novo, passaria desde o início, sem dificuldades nenhuma, porém com muito mais sabedoria. Quem dera eu pudesse passar por tudo, erraríamos menos. Que eu tenho hoje, erraríamos menos, exatamente. Só para complementar, eu acho legal falar do Theo, porque ele tem uma referência do Zezé, que é um cara muito brincalhão, né, tal. Você é mais sério. Infelizmente, o pai da Priscila faleceu, deixou a gente. Mas assim, ele ainda tem essa brincadeira do voo, né? A gente perdeu isso muito cedo, né? Assim, sim, querendo ou não. Eu acho que até mais cedo do que você, porque tanto o vô Chico, que era nosso bisavô, né? O Zé Rosa e meu avô Elias, morreram, eu tinha 11 anos, 12 anos de idade. Então assim, eu perdi muito cedo. E ele vai ter como conviver com isso mais tempo. Hoje a qualidade de vida é muito melhor, né? Tem muito mais auxílio, no caso, numa coisa. Já que ele é uma figura, né? Então, assim, é muito bom saber que a sua alegria vem daí. Sim. Vamos lá. Qual que seria, pensa aí, a sua melhor viagem? Parece que eu estou repetindo as respostas, né? Mas eu novamente digo, não existe para mim uma melhor viagem. Todas para mim foram especiais. Até intenso, porque né? intenso, uma que você gostaria de fazer, um lugar que você nunca foi, que você tem vontade de ir? Um lugar que eu tenho muita vontade de ir é conhecer o Tahiti. Aquele mar do Tahiti, ficar hospedado naquele bangalô. Né? Então, esse é um desejo muito grande de muito tempo, né? Mas para mim todas as viagens foram especiais, porque essa intensidade minha eu quero conhecer tudo. Então para mim tudo que é novidade eu quero conhecer. Então eu trago um pouquinho de especial de cada lugar. Né? Qual seria o título de uma série para contar a sua história? Difícil, Bibi. Talvez o Incansável. Não me cansa. Não para nunca. Não paro nunca, exatamente. Nossa, bom demais. Não para mesmo, eu falo, cara, não é possível, Marcelo, como é que ele dá conta? Apesar que nós estamos indo pro mesmo caminho, mas... Não pode falar nada, não. Mas quando a gente não tinha, né? Né, sobrevivia ou vivia só da agência, né? Que era o nosso, sempre foi o nosso sonho, né? Aí eu falava, nossa, o Marcelo tá abrindo outro negócio, mas outro negócio, como é que ele dá conta? Marcelo e Jean, pra mim, são duas referências, assim, porque mulher tem esse dom melhor, né, de administrar várias coisas e tal. O homem já não, ele já é mais fechadão, e aí eu admiro demais. Eu sei o Jean Felipe, falo, gente, como que consegue? Porque, né? Mas a gente... Voltando só pra gente fechar, a gente chegando no final, mas aí eu lembro... muito de relance, assim, mas ainda é muito claro. Quando você fala que gostava de animais e tal, eu ainda era mais menino um pouco, você já estava aí no começo da adolescência. Eu lembro que seu pai tinha uma chácara perto da cadeia ali, na aclimação.
E eu lembro de você em cima do cavalo, o Chico do lado, tem essa memória aqui, então você realmente sempre gostou. Eu acho que é a lei da semeadura, né? O que você planta, o que você tem vontade, o que você pede a Deus, as coisas acontecem. Com certeza. Isso é muito bonito. Cara, foi um prazer te receber. Prazer foi meu. Estou muito feliz, muito obrigado por ter dividido com a gente sua história, aberto seu coração, né, nesse momento. E te convido a voltar várias vezes pra gente bater esse papo, tem muita coisa para falar, atualizar, né? Às vezes acontece mais coisas em breve, né? Mas eu fico agradecido pelo convite, é um prazer estar aqui, um bate-papo super bacana, super tranquilo, né? Sim. E muito gostoso. Muito obrigado. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você que está em casa, espero que tenha gostado desse papo fora da caixa. Um papo sangue no sangue, um papo super íntimo, abrindo a porta da casa para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, fala para eles. Uma história muito bacana de vida, de alegria e de visão de futuro. Um beijo para vocês. E até a próxima quinta. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Com Deus.